Fala, amigos, amigas, como é que vocês estão? Tudo beleza? Muitíssimo bom dia. Já quero começar o vídeo fazendo um grande pedido para você. Por favor, clique no gostei e ajude a gente a impulsionar esse vídeo. Acabei não conseguindo soltar vídeo 5 horas da manhã, então esse, como eu disse, é o primeiro do dia de hoje, é o primeiro da sexta-feira e o seu like é crucial para que a gente possa alcançar mais torcedores tricolores. E neste vídeo faremos um react aí, opinando sobre as opiniões da Rádio Gaúcha sobre as movimentações do mercado da bola. E em diversas oportunidades, eles citaram o Bahia. Citaram como um time que não deve ganhar nada, mas que deve estar ali roubando vaga de Grêmio Internacional em Libertadores da América, como foi esse ano, né? O Grêmio ficou de fora da Liberta, não só por conta do Bahia, mas por conta da falta de competência própria, e o Bahia conseguiu se classificar, inclusive superando o Grêmio nas oportunidades que teve de enfrentá-lo nessa temporada. Vamos falar sobre isso e mais em mais um Plantão Tricolor aqui no canal. Bora que bora para mais um vídeo. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, já vim aqui pro cantinho, dessa vez no React SMB, vamos ver o que o pessoal da Rádio Gaúcha tem falado sobre o mercado da bola, sobre Bahia. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha, tá na tela. As contratações de dezembro, né? Terminou o Campeonato Brasileiro, até ontem, as contratações dos 20 clubes da Série A. 16 já anunciaram pelo menos algum reforço, 4 não anunciaram nenhum, Grêmio, Inter, Corinthians e Flamengo. São Aí já tá errado, né? Bahia não anunciou oficialmente nenhum também, né? Por enquanto. Os 4 que não anunciaram nenhum reforço neste período aí, pouco maior de 20 dias do mês de dezembro. E além das contratações, do número de contratações, por exemplo, o Ceará é o time que mais anunciou contratações, 10. Depois Juventude e Vitória, já anunciaram 6 reforços cada um. Tem também o que foi gasto. E aí o Palmeiras está com 190 milhões de reais em 2 reforços. E olha esse outro dado aqui. O segundo do ranking é o Bahia, que já gastou 41 milhões de reais. O Bahia, com a SAF do Grupo City, anunciou 2 reforços e já tem gastos aí 41 milhões de reais nas contratações. O Inter está em terceiro, então. E do Eric. É que o espião estatístico não vai considerar reforço... O Bernabé. Em princípio, mas é que tá, é gasto, né? É gasto. Um abraço pro espião aí, né? Que não colocou o Inter entre os times mais ricos do Brasil de novo, né? Vamos esperar agora a virada do ano para ver como é que o espião... Gasto é gasto, né? Gasto é gasto, porque o Bernabé é uma contratação. Mas ele não é um reforço, né? O Inter gasta, um reforço, mas não melhora o time. Não, já tava aí. Não, mas é que ele já tava aí. Em relação ao 2024, o Inter não melhora lá pra esquerda. A gente tá falando de dinheiro, não tá falando de dinheiro? Sim. Então, mas então o Inter gastou de dinheiro... Não, é que pode ter 2 assuntos. Pode ter reforços e dinheiro. O Inter gastou agora 30 e... poucos milhões de reais. Sim, não. Perto do Bahia. Exatamente. E o Bahia é Grupo City. O que eu digo assim, não, claro, em relação ao poder de investimento. O dinheiro do Bahia é petróleo. Mas em relação a reforço, o Inter tá gastando um valor alto pro Inter num jogador que não vai melhorar o time, porque o jogador já estava aí. Ele tá evitando de desfalcar o time. Vai ter que investir mais pra melhorar o time. Eu acho que é uma boa discussão, mas enfim, eu acho que o Inter já gastou uma grana aí. É que assim, ó, eu tava dando amanhã, a gente tem que dar uma. Eu vou tentar fazer uma macrovisão. Tá? Sempre é muito complicado porque a gente não chega a nada com ela. Sempre o sudeste do Brasil gastou mais. Sempre. E eles sempre ganharam mais. Eles ganharam mais. O estado que mais ganhou o Brasileirão, os dois são Rio de Janeiro e São Paulo. Os estados que mais ganharam Libertadores são Rio de Janeiro e São Paulo. Os estados que mais ganharam a Copa do Brasil, o Grêmio atrapalha. Aí a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil é um atalho, porque a Copa do Brasil tem Cruzeiro, que é Sudeste, não vou esquecer que Sudeste, né? O Cruzeiro é Sudeste, então já era. O Grêmio quebrou essa coisa, de ter 5 títulos. Enfim, então na verdade, Maiago, todo ano eles são que gastam mais. Aí entra um pouquinho no que a gente conversou ontem. Quem perdeu o salário de ontem perdeu uma bela discussão. Por que o Rio Grande do Sul tem muitos títulos? Porque teve grandes treinadores. Os grandes treinadores fazem a mesma coisa que os argentinos fazem. Tem menos dinheiro que a gente e fazem grandes times. Vai o Godoy Cruz ser competitivo. Como é que o Godoy Cruz é competitivo? Vai no vestiário do Godoy Cruz pra ver como é que é. A estrutura do Godoy Cruz. O Atlético Paranaense tem um título maior que o do Boca Juniors, por exemplo. E do River. Eu tô falando de treinamento, sei lá. Até o Boca River sempre tem uma... Mas não é pior. Não é pior. Enfim. Então, assim, na verdade, a gente tá tendo de novo mais do mesmo. O que me preocupa, e aí talvez temos que ir pra calculadora, é a diferença de gastos. Né? Eu digo assim, de uma maneira consolidada. Pela primeira vez na história, por exemplo, a Libertadores vem sendo ganha por quem gasta mais. Pega lá os 4 que mais gastam. A gente pode... Na Libertadores a gente tinha uma dificuldade tremenda de dizer quem era o favorito. Hoje, pega quem gastou mais, vai ser favorito. Quem deu uma quebradinha com isso foi o Fluminense, num ano que o Fluminense gastou. Num ano que gastou e num ano que ele gastou. Que o Fluminense... mas em relação... Os últimos campeões da América são Botafogo, que gastou 600 milhões, Flamengo e Palmeiras, que gastam milhões, centenas de milhões por ano. E a quebradinha foi o Fluminense, que também gastou naquele ano. Não foi um ano de pobreza do Fluminense. E assim, o Fluminense foi uma Libertadores que o Botafogo não estava ainda, né? O Botafogo começa no investimento, e que Palmeiras e Flamengo. O Flamengo tem uma briga lá do elenco com o São
olho, aquela história do soco que o preparador deu no Pedro, e aí o Flamengo se perde, e o Palmeiras só caiu pro Boca por coisas, né, do Boca, porque o Boca não ganhou de ninguém. Não, foi competente. Foi nos pênaltis. Mas o Palmeiras foi competente. Teve 2 partidas que o Boca não ganhou do Boca. Exato, incompetência disso. Um time gastou 300 milhões, e teve 2 partidas, não fez um gol no Boca. Não fez um. E levou um gol do Cavani, né? E aí pegou o goleiro que pegou os pênaltis. Mas, assim, então, o Fluminense não ganhou desses times. O Inter podia estar mas o Fluminense ganha do Inter porque ele tem banco. Quem tem banco tem grana. Tem grana? Porque na hora que o Inter morre em campo com o Cudê, e o Inter, lá no Rio de Janeiro já tinha sido assim. Lembra? O Dalbert, era Dalbert? Como é que era? Dalbert. E aí ele botava o Kennedy, botava o Marcelo pro meio campo. Eles tinham mais grupo, né? E o Inter só chegou onde chegou na Libertadores porque gastou também. No meio do ano. Sem Ener Valencia e Cudê, desculpa. Sem Ener Valencia e Rocher. O Inter lá, já era pra ter levado 5x0 do River Plate lá na... 5x0 porque o gol foi do Ener Valencia. Recente tinha sido contratado. Então há uma lógica na movimentação de mercado. São Paulo e Rio. O Rio renasceu há pouco tempo, né? Mas eles sempre gastaram mais que a gente. De novo, a gente vai ter que ter aquilo que a gente sempre teve para vencê-los, desculpa. Que A diferença que tu falou é grande, né, Paulo? O que eu acho que eles ainda vão falar mais sobre o Bahia, falaram rapidamente, vão falar em outras oportunidades, tá? Mas eu faço questão de deixar aqui, porque essa reflexão também é importante para a nossa realidade. É uma perspectiva de quem está fora de Rio, São Paulo, e quem não tem um reinvestimento robusto. O Bahia ganhou contratações disputando com o Internacional, ganhou contratações disputando com o Grêmio, tirou jogador importante do Grêmio, que foi fundamental para o Bahia. Essa é uma nova lógica de mercado, eles vão comentar isso. Mas eu acho que é interessante a gente analisar essa perspectiva. Quem tem ido bem, quem tem conquistado os últimos títulos é quem tem investido grana. E a gente tem cobrado aqui o primeiro ano do Bahia na Libertadores. A gente quer conquistar um título, por exemplo, mas não é a exigência conquistar um título da Libertadores já em 2025, né? Não é algo tão factível e tão fácil assim. Existe todo um processo, a gente tem aqui antes de ir para a fase de grupos e tal. Apesar de não ser impossível, tudo pode acontecer. Mas para poder se tornar minimamente factível, e eu acho que quando a gente chega numa competição, a gente tem que mirar o topo, essa é a nova realidade do Bahia, tem que investir mais, tem que contratar mais, tem que mexer ali de maneira mais robusta, ter elenco, ter alternativas, ter opções, ao que a gente tanto pediu, a gente sentiu falta no ano de 2024. Continuando. Milhões o Palmeiras gastou em 2 jogadores. Mas Manhago, pra mim a grande diferença agora, Potter, Manhago, pega aí, Manhago, olha quanto o Inter gasta por ano, Manhago, em contratação. Mas é que assim, 100 milhões, questão, cara. A grande questão... 60 milhões, 70 milhões, 80 milhões. Nós nunca gastamos. Aí, por isso eu digo, todo mundo tá gastando mais. O problema é que tem mais gente gastando entre Inter, Grêmio e os principais. Essa é a grande questão. As SAFs, elas colocaram, a gente falou, por exemplo, o Bahia. O Bahia não vai ser campeão brasileiro. O Bahia não vai ganhar a Copa do Brasil, não vai ganhar a Libertadores. Mas o Bahia hoje tem um poder de investimento maior que o Grêmio e Inter. Então ele tá entre os principais. Sempre teve ali Flamengo, Corinthians, São Paulo, de repente... Tira jogadores que poderiam... Será que eles afirmaram a mesma coisa do Botafogo no ano passado, que o Botafogo não ia ganhar nada? Porque o Botafogo ganhou Libertadores e Brasileiro esse ano. E o Bahia tá seguindo, até certo modo, a linha de desenvolvimento do Botafogo. O Botafogo tá mais de um ano à frente do Bahia, porque se tornou SAF antes. Textor decidiu fazer investimentos mais robustos, né? Mesmo não tendo a garantia da permanência de jogador no Botafogo, o cara fica 6 meses e vai. Mas foi um investimento que deu certo, não é inegável, né? O torcedor do Bahia preferia, por mais que a intenção do grupo seja ser sustentável, o torcedor queria que viesse um Almada, ficar só 6 meses, um Luiz Henrique ficar só um período, tal jogador ficar só um período e ganhar o que ganhou, né? Aí depois renova o time e vida que segue. Mas será que eles falavam isso do Botafogo? O Botafogo não vai ganhar nada, né? Sendo que o Botafogo também foi para uma pré-Libertadores no ano passado. Enfim. Exatamente. Isso tudo bem, mas eu acho que estão gastando pau a pau a mesma coisa. E começa a ser candidato à vaga de Libertadores. Isso, e vai acostumando a jogar Libertadores. Exatamente. E aí concorre com a dupla Grenal e pode deixar a dupla Grenal de fora. E aí tu vai fica fora, tu perde investir capacidade de investimento. É que eu acho que aí que tá. Ficou muito mais concorrido. Se a gente for para matemática, a gente tem que período nós vamos... Aqui a gente vai precisar comparar com o período. Eu não tenho memória da década de 70. Na década de 80 ganhava cada ano um campeonato brasileiro. Mas porque também nem teve bicampeonato no Flamengo, né? Foi o maior time da década de 80. A década de 70, Potter, deixa eu... sou o único testemunho, aí eu falo sozinho, é uma maravilha. Mas a década de 70 tinha um segredo, a dupla Grenal, o futebol gaúcho tinha um segredo. Os outros clubes, Rio e São Paulo, principalmente, os dominantes, eles tinham dificuldade de gestão. E aí a dívida com jogadores, de pagar salário atrasado, era uma instituição no centro do país. Era meio oba-oba a gestão, totalmente amadora. Na dupla Grenal, que não tinha o centro das atenções, já havia o quadro associativo sustentando, mas era muito pouco. E esse dia eu estava lembrando com o Macedo, a dupla Grenal, ela descobriu através do marketing naquela época uma maneira de subsistência que lhe dava um fôlego, primeiro, para manter salários e compromissos em dia. Isso aí já dava uma vantagem muito grande. Por exemplo, na hora de jogadores quererem vir para o Sul para jogar aqui, coisa que hoje em dia não acontece. Não é mais pelo salário. Porto Alegre, o Rio Grande do Sul deixou de ser um lugar interessante para morar ou para fazer ponte para a Europa.
Mas o segredo daquela época chamava-se plano de sorteios, que a dupla Grenal desenvolvia e que o centro do país não conseguia desenvolver. Era um plano de sorteio, tipo uma loteria, em que os torcedores compravam carnês, pagavam mensalidade e concorriam pela loteria federal, pelos números da loteria, a carro, a eletrodomésticos. E isso aí fazia muito sucesso entre os gaúchos. Isso aí era um diferencial. Tanto que o Grêmio vai lá e contrata em 71 o Anchieta, que era o melhor zagueiro da Copa do Mundo. O Inter Retileno Figueroa, que tinha ido muito bem na Copa de 66, era bem novo, que foi a do Lula em 74, eu acho. O Lula foi a maior negociação brasileira, na época era 1 milhão, o valor da época era cruzeiros. Maior contratação brasileira. O Inter naquela mesma esteira, e aí já com o título brasileiro, o Inter vai na Europa e busca o Marinho Pérez, que era do Barcelona, para ser titular com o Figueroa. Qual era o segredo? Pagavam em dia, eram estáveis economicamente e a sustentação vinha desses planos de sorteio, que era um marketing que os outros grandes do Brasil não tinham. É parecido do sócio-torcedor, que o Inter foi o pioneiro, né, Potter? O Inter ganhou um recado muito com sócios, né? Mas o Palmeiras, por exemplo, assim, esses dias discutimos também isso no sala. Eles já chegaram perto. Já chegaram perto porque eles cobram mais caro, né? O Palmeiras arrecada mais que o Inter já como sócio porque eles cobram muito mais caro pela associação. O Inter vai ter que subir a associação. E o torcedor vai ter que entender, porque ou é isso ou já era. Maiago, eu acho que a diferença está maior, tá? Quanto é que o Inter gastou? O ano passado, o Inter gastou 97 milhões, tá? Um terço do que gastou o Botafogo. O Grêmio gastou 86. O Botafogo gastou 323. Só que o problema é o que eu falava de ter mais times no meio do caminho, tá? O Inter foi apenas o 8º em gastos, gastando 97, e o Grêmio foi o 10º. Antes, aqui tem Botafogo, Flamengo e Palmeiras, os dois que mais gastaram. Aí tu teve Cruzeiro gastando, mais que Inter e Grêmio, Corinthians, Vasco e Bahia. Vasco e Bahia são duas SAFs, o Vasco foi um desastre, né? Das contratações, a SAF até foi embora. Mas assim, o Vasco e Bahia, nesse meio do caminho, e mesmo o Cruzeiro, vamos lá, o Cruzeiro nos últimos anos teve 3 temporadas na Série B. Esses times, aqui tem muito jogador que se esses times não tivessem no meio do caminho, mesmo que a diferença de Inter e Grêmio fosse essa dos 97 milhões para os 193 do Palmeiras, que é o terceiro, jogadores desses times aqui estariam em Grêmio e Inter. O problema é esse, é que ficou mais difícil chegar nos 3 de cima, porque tem mais gente no meio do caminho com mais dinheiro. É que eu não sei, eu não consigo ter isso como uma afirmação. Eu acho que a dupla Grenal nunca conseguiu esse tipo de atleta. A dupla Grenal, tirando, eu sei que tem histórias que vão corroborar com a linha... O Inter ganhando do Flamengo, por exemplo. Mas são histórias muito raras. A grande maioria dos jogadores optou por Flamengo, por São Paulo, por Corinthians. Eles optam por isso aí. É óbvio que a dupla Grenal tem... E tava meio jogado. É assim que o Grêmio faz. Descobriu o Arce, o Rivarola. Mais recentemente o Maicon, atirado no São Paulo e vaiado. É essa a nossa história. Tá aí, meus amigos. Eles falaram sobre muitas coisas relevantes, inclusive sobre perfil de contratação, né? E isso daí traz um pouco à tona também o que a gente comenta por aqui, né? Ele fala sobre uma atividade, de certa forma, de scout, de encontrar jogadores em lugares incomuns. E aí eu acho que até faltou exemplificar alguns outros times, algumas outras situações, algumas outras movimentações que podem estar dentro dessa realidade de Internacional e Grêmio, né? Fortaleza, por exemplo, é um time que consegue encontrar jogadores aí e fazer render. O próprio Bahia, apesar da gente criticar bastante o scout, que poderia ser um pouco mais criativo e pensar um pouco mais fora da caixa, também encontrou soluções alternativas e diferentes e fora do comum, né? O Cauri Oliveira jogando na Bulgária, por exemplo, é um exemplo claro disso. O Santiago Arias, que já era conhecido, mas estava saindo do Cincinnati, agente livre, o Bahia vai e traz. Aí tem a situação de Juba, que o Bahia analisa que o contrato está chegando ao fim, vários outros casos aí que dá para levar em consideração na hora da montagem deste elenco, né? E depois, no ano seguinte, já vem ali aquele passo a mais, pagando uma grana por Caio Alexandre, pagando uma grana por Jean Lucas, pagando uma grana por determinados jogadores, de Lúcio Rodrigues, e fazendo aí uma equipe mais encorpada, tá? Agora, esse discurso de lá do Sul, eu tenho acostumado, já estou acostumado a ver, quero até agradecer meu amigo Ari Filgueiras, porque foi ele que mandou esse vídeo, ele que acompanha bastante lá o Sala de Redação, a galera da Rádio Gaúcha. Há muito vitimismo, né, também nesse discurso. Fala, não, porque é assim, porque agora tem SAFs. Ah, não, é assim porque o plano de sócio do Palmeiras é maior. Sabe? E ao invés de buscar as alternativas para poder chegar perto, se igualar, buscando
um plano de sócio um pouco mais interessante, correndo atrás de um grupo investidor para poder pensar em se tornar SAF, no final das contas há um conservadorismo enorme, né? É reclamar dos outros, apontar o dedo dos outros e mudar pouca coisa dentro da própria realidade. E eu acho que isso é que faz a diferença efetivamente, né? Parar de se apoiar nisso, nessa questão de que aquele é assim, aquele é assado, tentar buscar alternativas para poder acompanhar esse ritmo novo do futebol, porque lamentações não vão adiantar de absolutamente nada, né? Enfim, gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Um abraço. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais Nordeste. E você?